põe os negócios é na outra perspectiva, uma perspectiva já de consciencialização, de educação para a cidadania e para o desenvolvimento do ser humano e chanflar nesse sentido mais amplo possível. Por isso, tenho ali conosco a doutora Zaida de Freitas, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Cabo Verde. Bom dia, obrigado por estar conosco na show da manhã. Bom dia. E é uma altura especial, tendo em conta que qualquer instituição ou qualquer organização que tem como interesse promove valores humanos, se maior desafio é chegar no campo infantil, para maior que prioridades e acaba para resolver assuntos de mais grande e chegar na mais pequena. E hoje, CNDHC, de certa forma, está no momento de celebração com a apresentação dessa brochura. Bom dia. Sim, sem dúvida. Bom dia. Esse projeto de educação para direitos humanos para criança é extremamente importante porque, para já, como diz o povo sabiamente, é de pequenino que se torce o pepino, não é? Portanto, a ideia é realmente semear sementes que depois não também colher para não poder ter, portanto, um mundo melhor, uma sociedade transformada, dando crianças, neste caso, de 5 a 10 anos de idade. É um projeto que está direcionado para essa faixa etária, ou seja, a ideia é dar ferramentas já desde cedo para só de educar para direitos humanos, para cultura de paz e para ser cidadãos responsáveis, portanto, nessa vida adulta. Então, esse projeto de direitos humanos para crianças foi financiado para Plano Born Fonden Internacional e, obviamente, que não tem outros parceiros, nomeadamente Cooperação Portuguesa e também o Ministério da Educação tem sido também nosso grande parceiro, porque, no fundo, esse projeto é feito para ser implementado para o Ministério de Educação. Nessa fase inicial, não fazer adaptação da Declaração Universal de Direitos Humanos, não é? Que não foi uma tarefa nada fácil, não te falar de um livrinho muito complexo, não é? Mas que traduzir para a linguagem de crianças, portanto, de uma forma simplificada, não foi fácil. E ele está a trazer, ele é passado pelos cidadãos pequenotes, Samira e Miguel, que já é de conhecimento de nós criança, né? Porque não tem tido outros trabalhos mais no âmbito de cidadania que os dois personagens. Então, ao longo deste livrinho, portanto, este 30 artigos também ser apresentado de uma forma simplificada. Pode ser mostrado lá para dois, se calhar já está consigo fazer com mais detalhe. E fazer essa comunicação voltada para a criança, de certa forma, exige também um esforço sincronizado e integrado de várias autoridades, de vários parceiros, para garantir uma comunicação que tem aquele efeito desejado, até porque, a hora que nós, um livro desse tamanho, já não sabe, mano, que eu consigo e também sintetiza tudo o que é informação que devia ser para a criança. Por isso, se calhar, ele é feito e acompanhado de outros tipos de iniciativa que engloba o projeto todo. Às vezes é uma campanha publicitária, às vezes é ações escolares na sociedade. Sem dúvida. E isso está tudo previsto, não é? Para além dessa simplificação da declaração. E que está em vários formatos, inclusive já não tem também o formato em braille, não é? Porque não creio que é para ser o mais inclusivo possível. Nesse momento, não estou a trabalhar em formato audiovisual. Não também tem também, e já tive a ser trabalhado, um caderno de atividades e não tem vários materiais lúdicos, puzzles, jogos para ser utilizado e um manual de educadores, não é? Porque para educadores de infância e para professores de ensino básico. Por modo como dizer, portanto, ele é dirigido à faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade. Portanto, no fundo, Notita criar um conjunto de materiais pedagógicos para ser utilizado nos jardins de infância e nas escolas. E professores também, Tita vai ter uma formação
não queria abranger professores de toda a ilha. É claro que nunca te consegui dar tudo professor formação. A ideia, e já de ser trabalhado no Ministério da Educação, é identificar um conjunto de professores que depois devem ser replicadores para passar esta informação. Como é que ser integrado no plano de ensino? Como é também na perspectiva extracurricular ou entra já no plano de ensino? É sim. A ideia é que realmente ele ser integrado no plano de ensino, mas isso depois terá de ser uma decisão, portanto, do Ministério da Educação, no âmbito de políticas de educação. A intenção é exatamente, até porque está previsto no segundo Plano Nacional de Ação para Direitos Humanos e Cidadania que o país tenha realmente uma estratégia nacional de educação para direitos humanos. Para nós, isso pode ser um pontapé de saída, ou seja, pode ser as bases que podem ser aproveitadas para implementar essa estratégia nacional para todo nível de ensino, portanto até o ensino universitário. Portanto, não tem estado em diálogo permanente com a Direção Nacional da Educação. Nessa fase inicial, portanto, também o objetivo é criar clubes de direitos humanos nas escolas, para fomentar e para crianças também poderem ser replicadoras deste princípio, que não saber que hoje mais do que nunca é fundamental. Aliás, no Tito é o que está passar no mundo, essa guerra que nós todos assistir nesse momento, e realmente é urgente educação para direitos humanos, educação para paz, educação para direito internacional humanitário, para não poder ter cidadãos cada vez mais interventivo, mais responsável e mais preparado, não só enfim, conhecedores de seus direitos, mas também preparado para reivindicar e para defender direitos dos outros. Hoje em dia, com a era digital, primeiro coisa que está bem à cabeça também é se é possível pessoas terem esse tipo de ferramentas a nível digital e se fica disponível também. Também ficar disponível no nosso site, mesmo spots que está a ser criado, de modo a, como dizer, não de fazer também audiovisual e ele vai ter também linguagem gestual, portanto, nossa ideia, portanto, é que realmente ele está a chegar ao maior número possível de crianças e claro que pessoas também ter acesso, portanto, em formato digital e também depois também ser feita a distribuição desse material para sistemas de ensino. Se por um lado autoridades nacionais e governamentais são grandes parceiros de CNDHC, por outro lado não tem que lembrar também que as outras organizações não governamentais que provavelmente têm estado de ajuda também dinamiza e passa essa informação. É aquela que quer perceber como é que se dará essa relação com a comunidade e com os grupos organizados na comunidade que pode ser um braço e uma extensão da CNDHC. A sociedade civil tem um papel fundamental, portanto, e sobretudo porque a sede está ali na cidade da Praia, né? Mas a comissão é de âmbito nacional, ou seja, o desejável é ele chegar igualmente na tudo, representação na cada canto. Não havendo essa possibilidade, não tem pontos focais nas câmaras municipais, na 22 municípios, mas também numa parceria que não tem um observatório de cidadania ativa, não tem, portanto, pontos focais da sociedade civil também em outros municípios. E, portanto, a ideia também é dar continuidade à formação de ativistas de direitos humanos, e não tem estado a dar associações comunitárias, sobretudo a jovens, também que é para poder replicar, porque esta ferramenta não é dirigida só ao sistema de ensino formal, mas também ao sistema de ensino informal. Ou seja, esse é um trabalho que pode ser feito, portanto, por exemplo, nos centros de atividades de tempos livres e noutras situações em que crianças podem estar, pode ser trabalhado. E mesmo a nível familiar, não é? Aquele é um ponto também, próprio que eu queria pegar. Exatamente. Na escola é que é suficiente para fazer todo o trabalho de ensino e, sem sobretudo, de promoção de valores na menino. Às vezes, há que sair de meio escolar
e também depende de um outro meio que é familiar ou da própria comunidade, para ele ter uma continuidade de coisa que está ensinado. E esse tipo de material didático ou material cívico, chama assim, pode também ser uma ferramenta para ter pais encarregados de educação de Exatamente. E mesmo da outra via também, nós saber que uma criança tem uma capacidade enorme de aprendizagem e uma capacidade enorme de influenciar adultos. Sim. Também não te esperar que este também te acabar por levar estes conteúdos, estes princípios, estas referências também para seres meio familiar ou para meio onde é que esta está. Portanto, a intenção é que pais também estão preparados, pais e familiares no seu todo, também para responder essas questões e que este a integrar também estes princípios. E é natural que nem todo país que tem acesso a esse tipo de ferramenta, porque está fazendo parte de uma outra geração, que tinha acesso a todo tipo de coisas, mora aquele. De certa forma, a criança, e a doutora Fleck sabem fazer esse papel de influencia e elimina aquele gap, aquele vazio que tem naquelas duas gerações. Sem dúvida. E aí pode ser um ponto de encontro entre as gerações, não é? Ter também nós criança, enfim, preparado também para trazer ensinar nós. E isso é extremamente importante, até porque educação para direitos humanos é considerado mesmo como um direito humano. Então, a ideia é que realmente haja a nível nacional uma cultura de direitos humanos e uma cultura de paz que é fundamental se não querer realmente um mundo melhor, com um outro paradigma, uma outra forma de relacionar e para prevenir, inclusive, situações de conflito. E de falar mesmo em termos de conflitos a nível escolar, situações de bullying que te acontecer na escola e de outros tipos de violência que pode ser melhorado se não preparar os meninos desde cedo para essa relação ética, para cuidar de companheiro e para respeitar. O lançamento foi em fevereiro, mas programa de apresentação e de lançamento desse trabalho também ser feito ao longo do ano e estava a acontecer com algum programa de atividade? Exatamente. A ideia, portanto, é apresentá-lo na vários contextos e, sobretudo, aproveitar a comunicação social assim que aquele formato em audiovisual já estiver finalizado. A intenção é passá-lo na nossa televisão também para poder chegar, enfim, a tudo criança. Portanto, é enfim, divulgação ampla para que toda a gente possa ter acesso a estes conteúdos. E condição de acesso? A pessoa está paga para ter que é livre, está compra na escola? Não. A distribuição é gratuita. É gratuita e, portanto, não havendo mais em formato impresso, tem sempre a possibilidade de, através do nosso site, pessoas aceder a este conteúdo ou solicitar mesmo o envio e, portanto, e comunicação e sem DHC fazer esse envio. E em termos de produção gráfica e audiovisual, ele é uma coisa tudo produzido ali na Cabo Verde ou não também esse apoio técnico de fora? Não tem sido feito a nível nacional, não tem empresas que já estão a trabalhar direito esse tipo de conteúdo e que já é habitual também a comissão a trabalhar. Não é uma tarefa fácil, portanto, por isso é que ele tem sido um processo um bocadinho demorado, sobretudo pela complexidade desse conteúdo. Ou seja, torná-lo numa linguagem simplificada e que todo menino está a aceder a ele e de uma faixa etária ainda de, portanto, 5 ou 10 anos é muito específico, portanto, não é fácil e por isso é que não tem tido manos pedagogos, professores, educadores e psicopedagogos, portanto, ali a parceria com o Ministério da Educação tem sido também fundamental, que é para não poder realmente alcançar nos objetivos. E não te acredita, mas também ser de um excelente valia para a sociedade, uma hora que em os gabinetes técnicos espia para a sociedade, não te imagina um reflexo ou um retorno desse tipo de trabalho em quanto tempo? É possível falar, por exemplo, que a hora que a criança entra no liceu já está mais consciencializado,
Ou para breve, hora que a eleita começa a adotar condutas e posturas já, mas na perspectiva do que é esperado? É assim, para nós ele é um processo e ele que está esgotar nessa faixa etária. No fundo, moda como dizia inicialmente, nosso objetivo é que realmente esse projeto seja assumido para o Ministério da Educação, nomeadamente a Direção Nacional de Educação, e que a partir daí seja criada uma estratégia nacional de educação para direitos humanos e que também até ao ensino universitário, ou seja, pressupõe que este material... Seja só um degrau na escadaria toda. Exatamente. Depois tem que ser feito outros tipos de material, alguns até já existem, para ser trabalhado noutras faixas etárias. E é claro que quando esse conteúdo for dado, por exemplo, no último ano do pré-escolar, ele também voltado a ser falado na primeira classe, na segunda e na terceira, ou seja, já de uma forma diferente e, portanto, e com esta repetição e com uma abordagem um bocadinho diferente, porque este bate adaptar à idade das crianças, ele bate a sedimentar esse conhecimento, porque muitas vezes este projeto que está a funcionar muito direito por este ter feito de uma forma pontual. E é preciso, ele que tem efeito, e portanto é preciso bate repetir, não de igual forma, mas trazendo, portanto, uma abordagem diferente e adequada à idade das crianças. E se não conseguir criar-se este clube de direitos humanos, portanto, nas escolas, portanto, seria extraordinário, porque seriam próprias crianças e depois adolescentes a ser protagonistas, né, desse projeto, não é? A partir do momento que as interiorizar, que as passar a ter essa linguagem de direitos humanos no seu cotidiano, que ele deixa de ser uma coisa abstrata, porque muitas vezes quando pessoas estão a falar de direitos humanos, estão a pensar numa coisa abstrata. Não, direitos humanos estão a fazer parte de nós dia a dia. Exatamente. E está refletindo na cada ação também de pessoas no nosso lado, por isso que não tem que ter cheia atenção na nossa atitude. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Nossa conversa ali era sobre e a apresentação dessa brochura que está atrás e tudo que de chanfla e chanjou direito para falar asneira. Declaração Universal de Direitos Humanos das Crianças e compilado numa forma de comunicação simplificado e animado, que te permite pais e filhos estar de forma sincronizada, te entende o mesmo assunto, claro, conforme também a linguagem para a caridade. Foi a nossa conversa.